A história da Torre de Babel na Bíblia. A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Neste vídeo, conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Antes, porém, precisamos estudar sobre a própria cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada, posteriormente, seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou outras cidades. Possivelmente, Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde seu reino teve início. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía na época. O texto de Gênesis 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência em uma sociedade totalmente integrada parecem indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometera que a terra nunca mais seria tomada por um dilúvio. Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de forma concreta a ambição do homem, desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus, que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e o espalhou por toda a terra.